As fontes do grande abismo foram quebradas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Os pesquisadores sabem, há muito tempo, que a Bíblia não é o único lugar onde a história do grande dilúvio é encontrada. Na verdade, a história bíblica é semelhante a uma história da Mesopotâmia, muito mais antiga, e descrita na epopeia de Gilgamesh. Muitos estudiosos geralmente atribuem essa história do dilúvio a experiências humanas comuns, como inundações causadas pela mudança de estações, ou quem sabe, um período chuvoso mais intenso, e o nosso amor por repetir boas histórias. Mas, a partir dos anos 90 e 2000, cientistas começaram a descobrir evidências de que a inundação de Noé pode ter base em alguns eventos surpreendentes que ocorreram em torno do Mar Negro e ao sul da ilha de Madagascar. Manu, filho semi-humano dos deuses, considerado o pai da raça humana, era tão bom que o deus Vishnu o salvou do dilúvio, uma catástrofe que feriu todos os seres semidivinos que se tornaram ruins. A hipótese de Noé. No final da década de 90, os geólogos da Universidade de Colômbia, William Ryan e Walter Pittman, propuseram que ocorreu uma grande inundação no Oriente Médio, resultante do aumento dos níveis de água, no final da última idade do gelo, cerca de 7.000 anos atrás. Naquela época, o Mar Negro era um lago de água doce, e as terras ao seu redor eram terras agrícolas. Quando as geleiras europeias derreteram, o mar Mediterrâneo transbordou, criando uma correnteza com força 300 vezes maior que a das cataratas do Iguaçu, transformando o Mar Negro de água doce para salgada, e inundando toda a área ao seu redor. O explorador Robert Ballard, inspirado pela hipótese de Ryan e Walter Pittman, descobriu evidências físicas do grande dilúvio, quando, durante uma de suas pesquisas, seus arqueólogos marinhos encontraram sob as águas a primeira evidência de um povo que pereceu em uma grande inundação, em uma área pouco explorada do Mar Negro, e, segundo o pesquisador, esse povo viveu na mesma época da história da Arca de Noé. Usando veículos robôs subaquáticos, a mais de 90 metros abaixo da superfície do mar, eles começaram a mapear uma paisagem ondulante, marcada por caminhos de riachos sinuosos, e evidências de casas de pau a pique, que foram inundadas, há mais de 7.000 anos. Mais de 160 mil quilômetros quadrados foram inundados. Conchas do mar nas praias do moderno Mar Negro são de origem marinha, mas abaixo da superfície, há camadas de conchas de moluscos de água doce, testemunhas silenciosas do antigo formato do lago. Os pesquisadores também encontraram uma área retangular, de 3,60 metros por 7,60 metros, sobre a qual uma antiga casa de barro e madeira sucumbiu. Encontraram, também, ferramentas de pedra altamente polida, junto com fragmentos cerâmicos muito antigos. A hipótese do grande asteroide. Bruce Messi, um arqueólogo ambiental do Laboratório Nacional de Los Alamos, apresentou sua própria teoria sobre a grande inundação. Ele supõe que ao longo da história humana, uma grande quantidade de meteoros e asteroides que não sabemos, ou não foram registrados, atingiram a Terra desde os primórdios de nossa civilização. Ele acredita que as sementes de grandes histórias de inundação podem ter brotado quando um asteroide atingiu nosso planeta, cerca de 5.000 anos atrás. A suposição de Messi é que um asteroide de 4,8 km de largura caiu no oceano perto da costa do que hoje é Madagascar, resultando em caos por todo o planeta, incluindo violentos tsunamis de 182 metros de altura, e furacões maciços gerados quando o vapor de água superaquecido e partículas de aerossol são lançados em correntes extremamente fortes. Todo esse terror foi acompanhado por uma semana de escuridão, causada pelo material expelido para a atmosfera. Na época primitiva, o mundo vivia em paz, mas um espírito maligno entrou e causou uma grande inundação. A terra foi submersa. Umas poucas pessoas conseguiram se refugiar nas costas de uma tartaruga, navegando sobre aquele mar sem fundo. A teoria de Messi deriva de muitas pistas encontradas nos mitos sobre o grande dilúvio, existentes em várias culturas pelo mundo,
incluindo registros em antigos petroglifos, nas ilustrações, e em fatos históricos. Porém, é sobre evidências físicas que Messi quis erguer sua pesquisa. Em suas pesquisas, Messi percebeu que criaturas sobrenaturais estão associadas a tempestades e inundações, em quase metade dos casos estudados. As mais típicas são cobras gigantes, ou serpentes com metade humana, assim como pássaros gigantes, anjos caídos, estrelas com cauda de fogo, ou línguas de fogo no céu. Examinando detalhadamente as descrições dos diferentes mitos pesquisados, particularmente os indianos, Messi vê uma grande semelhança com a aparência a olho nu de um asteroide ao entrar na atmosfera terrestre. A análise de Messi utilizou pistas contidas nas referências astronômicas nesses múltiplos mitos, do Oriente Médio, Índia e China, que indicam as fases lunares e conjunções planetárias daquela época, associadas ao evento do Grande Dilúvio, plotando as suas posições astronômicas em softwares de estudos espaciais modernos, levando-o a concluir que o Grande Dilúvio aconteceu por volta de 10 de maio de 2807 a.C. Para Messi, todos os mitos e detalhes das histórias das antigas culturas fornecem pistas e algumas narrativas indicadoras para a ocorrência do Grande Dilúvio, bem como a ocorrência de uma chuva de grandes proporções que caiu naquela época. E isso é exatamente o que se pode esperar. Se um asteroide mergulhasse no oceano profundo, ele elevaria quase 10 vezes a sua massa de água para a atmosfera superior, onde essa água se espalharia amplamente, e depois cairia, levando muitos dias para esvaziar os céus. Um grande impacto no oceano também causaria tsunamis gigantescos, como muitos dos mitos relatam, principalmente os indianos, que contam como o mar correu 100 quilômetros para o interior, deixando muitos lugares submersos a quase 100 metros de profundidade. Alguns dos mitos falam de vários eventos acontecendo em sucessão, mas, para Messi, o impacto realmente grande, aquele que foi o mais letal do grupo, ocorreu em algum lugar ao sul de Madagascar. No Oceano Índico, existe uma grande cratera de impacto no fundo do mar, 1.500 quilômetros ao sudeste de Madagascar, chamada Burklow Crater, e descoberta apenas recentemente, pelo colega de Messi, chamado Dallas Abbott. Essa cratera tem quase 30 quilômetros de diâmetro, e é visível apenas em mapas batimétricos. A estratigrafia das rochas do local indica que elas realmente pertencem a uma cratera de impacto, porém, são necessários estudos mais detalhados para sua caracterização, mas sabe-se que ela está a quase 4.000 metros de profundidade. Para confirmar a hipótese de Messi e seu colega, Dallas Abbott, o Holocene Impact Working Group, um consórcio de cientistas e grupos de pesquisa, criado em 2005, e situado nas Ilhas Canárias. Após medições, estimou que a cratera se formou, aproximadamente, entre 2.800 e 3.000 anos antes de Cristo, indicando que está correta a hipótese de Messi. A pesquisa de Messi destaca a importância não apenas de estudar o passado da Terra, em busca de evidências de impactos, mas também de buscar no espaço os famosos NIOs, que possam futuramente se chocar com a Terra. Também mostra que, quando se trata de identificar impactos que ocorreram nos últimos 1.000 anos, a pesquisa geofísica não é a única opção. A arqueologia e o estudo das tradições orais da humanidade têm contribuições únicas para caracterizar esses grandes acontecimentos na Terra.